Quarta, 17 de julho. Verso para memorizar. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. História em formato de sanduíche, parte 1. Ouça Marcos 3, 20 a 35. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pergunta 6. Que ligações você vê entre as duas histórias relatadas? Essa passagem contém a primeira história em formato de sanduíche encontrada em Marcos. Nessa técnica narrativa, uma história começa e então é interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois. A história externa, que fica na parte externa do sanduíche, fala sobre os parentes de Jesus, que se preparavam para levá-lo à força, porque achavam que ele estava fora de si. A história interna, que fica na parte interna do sanduíche, menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. O estudo de hoje se concentra na história interior, encontrada em Marcos 3, 22 a 30. De acordo com Marcos 3, 22, os escribas disseram que o poder de cura de Jesus vinha do diabo. Ele respondeu primeiro com uma pergunta abrangente: como pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido que Satanás trabalhe contra si mesmo. Jesus passou a falar sobre divisão dentro de um reino, de uma casa e na atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o sucesso deles. Mas então o Senhor virou a mesa e falou sobre amarrar um homem forte para levar os seus bens. Nesse último exemplo, Jesus é apresentado como o ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar seus cativos. Ouça Marcos 3, 28 a 30. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Pergunta 7. Qual é o pecado imperdoável e o que isso significa? O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. A razão pela qual Jesus fez sua declaração é que os escribas diziam que ele tinha um espírito imundo, quando na realidade ele tinha o Espírito Santo. Se atribuirmos ao diabo a obra divina, não conseguiremos ouvir o Espírito Santo, porque ninguém
deseja seguir o diabo. Por que o receio de que tenha cometido o pecado imperdoável revela que você não o cometeu? Por que esse receio é uma evidência de que você não chegou a esse ponto?